da gente começar, eu queria que vocês fossem na página 13. O texto bíblico que vai reger nosso retiro, basicamente o retiro inteiro vai ser uma meditação sobre São Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 44. Tendo os apóstolos voltado a Jesus, contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse-lhes: vinde à parte a um lugar solitário e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Entrando, pois, numa barca, retiraram-se à parte a um lugar solitário. Porém, viram-nos partir e muitos souberam para onde iam e concorreram lá a pé de todas as cidades e chegaram primeiro que eles. Então, olha só, os apóstolos voltaram de uma missão, contaram para Jesus o que tinha acontecido, então, ou seja, eles, Jesus ficava com eles ensinando as coisas. Um momento determinado, Jesus manda eles fazerem a pregação, então eles vão fazer, digamos, a pastoral deles, o apostolado. E eles voltam animados, é a primeira vez que eles fazem isso, eles vão contando para Jesus como foi. E, claro, eles estão felizes pelo resultado, ao mesmo tempo eles estão cansados, que eles estão trabalhando. Então, eles falam que não tinha nem tempo para comer. Era tanta gente que eles não tinham nem tempo para comer, tanta coisa para fazer. Então Jesus fala, olha, vamos num lugar para descansar, justo, depois do trabalho. Só que eles entraram na barca para atravessar o lago, para ir para outro lugar, e o povo que percebeu, o que eles fizeram? Eles deram a volta pela margem, para quando chegassem lá, o povão já estava lá, ou seja, não conseguiram ir para o lugar que eles queriam descansar. Chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Fazendo-se tarde, chegaram-se a ele seus discípulos, dizendo: este lugar é solitário aqui no sentido de que é um lugar afastado, tá? Esse lugar é afastado da cidade. E a hora já é adiantada. Despede-os a fim de que vão às quintas e povoados próximos e comprem alguma coisa para comer. Ele respondeu-lhes: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles disseram: iremos, pois, com 200 dinheiros comprar pão para lhes darmos de comer? Ou seja, não tem, nem se a gente tivesse 200 denários, a gente teria condição de comprar comida para todo mundo, muita gente. Ele respondeu-lhes: dai-lhes vós de comer. Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes vós? E de ver. Depois de terem examinado, disseram-lhe: temos 5 e 2 peixes. Então mandou-lhes que os fizessem recostar a todos em grupos sobre a relva verde. E recostaram-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, elevando os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e os deu a seus discípulos para que lhes servissem. Igualmente repartiu por todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram saciados. Então Jesus multiplica os pães ali, 5 pães e 2 peixes. E recolheram 12 cestos cheios das sobras dos pães e dos peixes. Os que tinham comido dos pães eram 5.000 homens. Então nós vamos fazer a nossa primeira meditação. Vocês podem ir para a página 16, sobre esses 2 versículos. Ele disse-lhes: vinde à parte a um lugar solitário e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Entrando, pois, na barca, retiraram-se à parte a um lugar solitário. Esse convite de Nosso Senhor para os apóstolos é o convite que ele faz para todo mundo que vai fazer um retiro. Vinde para um lugar retirado. Essa que é a ideia. Você sair do seu ambiente normal. Certo? E a gente sai para quê? Para descansar um pouco. Ou seja, no fundo, o retiro também é um descanso. Mas é um descanso com Cristo. Não é que Jesus falou assim, olha, agora vocês vão de férias, cada um vai para a sua família e vai ficar lá descansando, depois a gente volta. Não, é com Cristo. Então, juntos com Cristo, eles vão para um lugar solitário. O que é o retiro? Retiro é sair do lugar em que nós estamos normalmente para ir para outro lugar,
um lugar que seja solitário. É como uma parada em uma longa viagem. É diferente da pessoa que tem vocação para viver em retiro. Tem gente que tem vocação para viver em retiro. O eremita, o monge, o normal dele é fazer retiro. Né? Ele, de vez em quando, ele vai ter um momento de agitação. Na maioria das pessoas, não. Nós não. Né? Então, assim como numa viagem longa, a gente precisa parar para dar aquela respirada, para tomar uma água, para comer alguma coisa, né? Nossa vida espiritual, que é uma grande viagem para o paraíso, precisa desses momentos em que a gente dá uma pausa, dá uma respirada, como que abastece o nosso interior. Como é que é o lugar que nós estamos normalmente? Né? Cada um pode pensar na própria vida. É o lugar, como diz aqui o Evangelho, das idas e vindas. Não é isso? Não é assim a vida de vocês? A correria, a gente fala de correria, não é porque correria, porque a vida não é, ela é muito pouco estática e ela é dinâmica demais. Então, é uma coisa é outra coisa, uma coisa é outra coisa. Né? E claro, hoje em dia, por causa das facilidades da tecnologia, a gente consegue ter mais facilidade de acesso aos lugares e isso faz com que, obrigatoriamente, as coisas sejam mais corridas, porque não é como antigamente, que a pessoa, sei lá, ia para a igreja, então tinha que sair horas antes, porque ia de cavalo, entendeu? Agora não. Né? A partir do momento que a gente tem facilidade de transporte, de movimentação, o que a gente faz? A gente começa a encurtar o tempo das coisas e fica tudo mais corrido. Olha, essa passagem aqui, eu acho que muitas de vocês talvez todas de vocês, vão perceber que parece que falou para vocês mesmo, né? Não tinham tempo sequer para comer. Né? Quem tem criança sabe que às vezes não tem... Não é porque vai ficar com fome, mas é que não come em paz, né? Então os apóstolos estavam assim. A gente lembra da vida de São João Vianney. Ele atendia tanta confusão, mas tanta confusão, que o almoço dele era uma tigela de leite que ele tomava da casa paroquial para a igreja. Ele morava na casa paroquial e na rua da frente era a igreja. Para dar tempo de atender as pessoas, ele dava uma tigela de leite, porque ele não comia nada, na verdade, né? Aí obrigaram ele, para não morrer, a tomar uma tigela de leite. Então ele ia tomando no caminho, né? Ele não tinha tempo para comer. Então, esse é o lugar que nós estamos, normalmente. Né? No retiro é diferente. No lugar das vindas e vindas, a gente tem o descanso, não somente físico, né? Acredito que esse seja uma oportunidade também de descanso físico para vocês. Por mais que o dia seja cheio de horários, digamos, tem uma certa tranquilidade, né? Comparado com dentro de casa. Né? Nem principalmente físico, mas sobretudo o descanso da mente e do espírito. Qual que é a finalidade? Por que a gente faz isso? Para a salvação da alma. Né? Tratar da salvação da alma é a finalidade do retiro. E a gente lembra aquela passagem de Jeremias, capítulo 1, versículo 10. Coloquei-te aqui hoje para que destruas, edifiques e plantes. Ou seja, a gente está aqui hoje para destruir, edificar e plantar. Destruir o quê? A gente precisa destruir algumas coisas na nossa vida. Por isso que a próxima palestra a gente vai falar mais sobre isso. Por isso que a confissão é importante. A gente precisa destruir. Hoje é o momento de vocês colocarem a mão na consciência, refletirem com bastante sinceridade, aquelas coisas que são desagradáveis de pensar e chegar à conclusão de que tem algumas coisas que não estão boas, que a gente precisa mudar e precisa consertar. Destruir. Coloquei-te aqui hoje para que destruas. Edifiques. Então também chegou o momento de construir alguma coisa. E a gente, claro, o retiro é 1 dia e meio. A gente não constrói o prédio, a gente constrói o quê? A gente faz alicerces, que serão os propósitos, em cima dos quais nós vamos construir o restante da nossa vida. E plantes, ou seja, a gente, sobretudo as meditações e os momentos de oração, é a hora da gente, ou seja, deixar cair no nosso coração, fazer com que o coração seja terra boa, para que Deus vá falando e essa coisa possa ir germinando dentro de nós e crescendo. Para que isso aconteça,
é preciso que nós tenhamos em mente, né, duas coisas, né, o silêncio e a oração. O silêncio. Né, o silêncio ele se divide em dois: silêncio exterior e silêncio interior. O silêncio exterior, ele é basicamente não falar, certo? Como que isso funciona na prática, né, para vocês não estão muito acostumados? O silêncio significa, eu não posso falar nada que seja absolutamente, a não ser que seja absolutamente necessário. Né? Então é evidente que as coisas, digamos, né? Tem um negócio ali, né? E você, olha, cuidado aí para não tropeçar. Né? Ou então você vai num carro, posso, né, ir com você? Pode. Você entra. O silêncio significa, eu vou falar só aquilo que eu preciso falar mesmo. E não falar coisas, não jogar palavras ao vento. Isso é bom porque isso vai lembrando a gente que muitas vezes a gente desperdiça palavras e está na escritura que toda palavra que a gente falar vai ser levada em conta no juízo. Então isso é uma coisa que a gente vai fazer um dia e meio, mas que a gente leva para a vida, começar a medir melhor nossas palavras. Então, o silêncio é isso. Eu posso falar aquilo que for estritamente necessário em tom baixo. Também faz parte do silêncio o tom de voz. Né? Então, se eu preciso avisar alguma coisa, é como se fosse sussurrando. Certo? Isso ajuda a manter o espírito de silêncio. A partir do momento que eu falo qualquer coisa um pouco mais alto, aí o silêncio se perde. E, sobretudo, o silêncio interior. Que aí é o mais difícil de todos. Né? Silêncio interior é a gente tentar... Né? Isso aqui, olha, eu acho que vai ser praticamente impossível que alguém consiga fazer isso de fato 100%, a não ser que receba uma graça mística de Deus. Mas o que é? É o máximo possível desligar-se do mundo lá fora. Eu sei que vocês estão preocupados com o marido, com filhos. Assim, o máximo que puder, desligar um pouquinho. Entendeu? Confiar na providência. É bom pra gente confiar na providência. Vocês perceberem que vocês não são tão necessários assim quanto parece. Entendeu? Que as pessoas conseguem se virar sem vocês. Que tem muito marido que perde a esposa e se vira com as crianças. Então, a gente também fazer esse exercício, sabe, de humildade. Né? E confiar na providência, sabe? De que Deus está lá, cuidando. Né? Confiar nas pessoas também. Confiar nos maridos de vocês que estão em casa. Né? Nós não somos os sustentadores do universo, né? Por mais que pareça. A mãe, ela resolve tanta coisa, ela começa a achar que sem ela as coisas não andam, nunca, né? Então, também fazer o silêncio interior também significa isso. Né? Você parar um pouquinho para se concentrar em você mesmo. É o único momento em que você pode pensar só em você sem ser egoísta. É esse que é o momento. Então, o silêncio interior é isso. Então, sabe, quando os pensamentos começarem a, sabe, ficar bombardeando na cabeça, e, sabe, jogando fora, sabe, dá uma... Não é ficar pensando no vazio. Meditação cristã, silêncio cristão, não é ficar pensando no vazio. É você se concentrar no assunto do momento, que é a salvação da sua alma. É aquilo que foi falado na palestra, é a oração que você está fazendo. E é pouco tempo também, né? Vamos ser realistas. É um dia e meio, né? E esse silêncio, né, a gente fala, quando a gente que está acostumado a viver com horários de silêncio, como num seminário, por exemplo, a gente aprende muito que o silêncio, ele é um silêncio fecundo. Ele tem que ser um silêncio fecundo. Ele não pode ser um silêncio que é simples ausência de barulho de palavras. Ele tem que ser um silêncio que vai gerar resultado dentro de mim. Para que isso aconteça, eu preciso de quê? De oração. Oração que a gente deve fazer sempre, mas que o retiro é um momento propício para a gente rezar mais e melhor. Mais e melhor. Eu sei que vocês não têm tanto tempo para fazer muitas orações e muito menos tempo para que as orações sejam longas, silenciosas. Mas agora vocês vão ter um pouco mais de oportunidade disso. Então aproveitar. Né? Não é só estar sozinho. O bandido que está na solitária, ele está sozinho. Né? Vocês não estão sozinhos.
Vocês estão com Cristo. É um silêncio e um retiro com Cristo, com Jesus. Para que vocês façam 3 coisas. Chorem o passado, ordenem o presente e preparem o futuro. São essas 3 coisas. Chorar o passado significa refletir acerca da minha vida, dos meus pecados, renovar meu arrependimento. Renovar meu arrependimento. Sobretudo na segunda palestra nós vamos falar muito mais disso. Ordenar o presente. Então, sabe, o que eu preciso conquistar para hoje? Né? Como eu preciso ser depois que eu sair do retiro? Tem que sair diferente. E preparar o futuro são as resoluções. Nós vamos falar disso também. Preparar o futuro. O retiro, ele é obra de Deus e do homem. Da parte do homem, o que a gente faz? Né? São 3 palavrinhas também. Entrar só, permanecer todo e sair outro. Entrar só é o silêncio, certo? É um silêncio exterior e interior. Eu estou sozinho. Só com Cristo. Então eu tenho que entrar sozinho. Permanecer todo. Permanecer todo significa dedicar-me totalmente ao que eu estou fazendo agora. Né? Confiança em Deus, na providência, para que o silêncio exterior e interior funcione. Confiança para quem fosse confessar, confiança no confessor. E confiança na oração, uma entrega total na oração. E sair outro, ou seja, sair com fervor renovado. Pelo menos isso. Sim, o ideal é que vocês saiam outras, no sentido de que haja mudanças reais na vida. Né? Ou seja, que alguns defeitos sejam corrigidos, que algumas virtudes sejam fortalecidas. Mas se não conseguir tanto, que pelo menos mais afervorado. Pelo menos isso. Né? Sair outro. E da parte de Deus, aquilo que está no Salmo 94. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Ou seja, se no retiro, Deus falar com vocês, e eu não estou falando aqui de visão mística, de palavras sensíveis. Estou falando, se Deus tocar no coração para mostrar que precisa corrigir alguma coisa, que precisa mudar alguma coisa, não endurecer. Porque Deus faz isso direto com a gente e a gente finge que não escuta. Né? O ser humano ele tem uma grande capacidade de fazer transposição de barulho, né? Ou seja, agora a gente tem alguns barulhos. Tem o barulho da água, tem o barulho da criança, tem o barulho do vento. Só que a gente concentra, vocês estão concentrados na palavra que eu estou falando, então vocês botam aquilo na frente. Então, às vezes Deus faz isso, só que no dia a dia, o que a gente faz? A gente pega aquilo que Deus falou, joga lá para trás e bota as outras coisas na frente. Então, se Deus falar, a gente não endureceu o coração, escutar. Esse é o momento de escutar, entendeu? E se a gente faz isso, a gente faz um bom retiro. Então, nossa primeira meditação basicamente é isso. Né? Descansar a mente e o espírito. Né? Deixar o mundo lá fora. O silêncio, externo e interno. Rezar, tratar da salvação da alma, chorar o passado, ordenar o presente, preparar o futuro, entrar só, permanecer todo e sair outro. E se Deus falar, né, não endurecer o coração. Certo? Daqui a 15 minutos a gente começa assim encaminhar, né, para a igreja. Vocês podem fazer as anotações durante a palestra, como estão fazendo. Eu aconselho, isso pode fazer quem quiser, eu aconselho que no momento, né, posterior, vocês retomem suas anotações, acrescentem, sabe? É muito interessante quando a gente escuta uma pregação de retiro, não é uma pregação normal, uma homilia, que a gente não só né, marque ali o que a gente escutou, mas daqui, sabe, alguns minutos, a gente tem que recordar, porque aquilo que vocês conseguirem recordar é aquilo que de fato marcou mais. E às vezes anotar aquilo, para que depois, um outro dia, no futuro, vocês peguem esse livrinho e lembrem e
comparem, nossa, será que aquilo que eu pensei para minha vida naquele momento, será que eu fiz frutificar? Será que eu simplesmente esqueci? Será que eu abafei isso dentro de mim? Se ouvir Deus aqui, tem alguma técnica, sei lá, não sei, saber se sou eu ou se é Deus, se é meu ego? Então aí, só, digamos, né? Quando é aquilo que a gente escuta interiormente, né? Ou seja, quando eu falo escutar aqui, eu estou falando de bons pensamentos. Se aquilo me santifica, vem de Deus. Se é uma coisa que vai me afastar, vem de mim mesmo. Quando a dúvida persiste muito, o mais seguro é que a gente, em um momento, sobretudo de confissão, exponha para um sacerdote para que ele possa fazer o discernimento. Então, digamos assim, se é um negócio claramente bom, vem de Deus. Se é um negócio claramente ruim, vem de mim. E na dúvida, eu não vou conseguir discernir, eu vou precisar de alguém para discernir para mim. Basicamente isso. O senhor tem alguma dica de como a gente aproveitar bem um momento de adoração ao Santíssimo? Porque, para mim, esse silêncio interior na hora da adoração é muito difícil. Então, eu trouxe na apostila, antes da adoração eu vou falar disso. Pode ser? Eu vou explicar. Eu trouxe um método para tentar ajudar isso. Então vamos fazer isso. A gente vai terminar agora, vai rezar. Aí a gente desce daqui a uns 15 minutos mais ou menos, começa a se encaminhar para a igreja, para a Santa Missa. Padre, só uma pergunta. Não cabe então, por exemplo, quando souberam na minha família que eu ia fazer um retiro, já me pediram para pedidos assim. Então, aproveita e reza para isso, reza para aquilo. Não cabe isso. Cabe, né? Já que não é para não pensar em ninguém, então não é para... Não, mas não nesse sentido, né? Entendi. Na oração, sim. Tá. E na adoração vai ter um momento específico para isso, inclusive. Tá. Está aí na página 5. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado, animado, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas as singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sobre os pesos dos meus pecados, e prostro aos vossos pés, não rejeitei as minhas súplicas. Ó Mãe do Filho de Deus humanado, dignai-vos de ouvir, e de alcançar o que vos peço. Amém.